Se você está no sexto ano e vai fazer a prova do quarto bimestre, você precisa assistir esse vídeo até o final. São 10 questões de revisão que eu trago aqui para você que é do sexto ano, tá? Então a nossa primeira questão é essa que está na tela e ela diz o seguinte: em uma urna há 30 bolas numeradas de 1 a 30. Se uma bola for retirada aleatoriamente, qual é a probabilidade de que o número seja múltiplo de 5? Então, a nossa primeira questão é de probabilidade. Ele diz aí que o total, né, o total de bolas é igual a 30. Então você tem aí um total de 30 bolas. Ele quer saber qual é a probabilidade de você enfiar a mão dentro dessa urna e retirar um número que seja múltiplo de 5. Professor, quais são os múltiplos de 5? Bom, você pode fazer de duas formas, ó. Você pode fazer aqui, ó, múltiplos de 5 e ir contando até chegar a 30, tá? Então, o primeiro múltiplo é 5. 5 vezes 1, né? Dá 5. O segundo é 10. E aí você vai aumentando de 5 em 5, tá? Que você vai encontrar todos os múltiplos de 5 até chegar no número 30. Então, eu tenho aqui todos os múltiplos de 5, tá? Agora, se você é uma pessoa que já tá safo aí na matemática, você não precisava nem fazer dessa forma que eu fiz, tá? Você simplesmente iria fazer o seguinte, ó. 30 dividido por 5, que daria 6, ou seja, são 6 múltiplos de 5. Como você pode ver, ó, eu tenho 5, 10, 15, 20, 25 e 30, 6 múltiplos de 5 até o número 30. Como o total é 30, eu vou ter aqui no meu denominador o número 30, que é o total de bolas, né? O total de números que eu tenho ali dentro da urna. E dentro desse total de 30, para que seja um múltiplo de 5, eu vou ter apenas 6 possibilidades, tá? 6 possibilidades de retirar um múltiplo de 30. Então, a minha resposta aqui pode ser essa, professor? Pode ser. Você pode ter aqui 6 para 30. Você também pode ter o quê? Essa forma aqui irredutível, tá? Você pode escrever essa fração, essa probabilidade, na forma irredutível, que vai ficar o quê? 6 dividido por 6, ó, vou escrever aqui para você entender o que vai acontecer, ó. 6 dividido por 6 vai dar 1. E 30 dividido por 6 vai dar 5. Então, você tem como resposta 6 para 30 ou 1 para 5, ou se você desejar escrever em forma de número decimal, 0,20, tá? Porque 1 dividido por 5 é 0,20. Ou até mesmo, se você quiser escrever na forma de porcentagem, você pode dizer que você tem 20% de probabilidade de retirar um múltiplo de 5 de dentro dessa urna, tá? Então, resolvemos aqui a nossa primeira questão. Vou marcar aqui o Vzinho aqui de certo e vamos passar para a próxima questão, tá? Na nossa próxima questão, eu tenho aqui a seguinte pergunta. Olha, vamos lá, ó. Lembrando, é uma questão de revisão, questão de número 2, para o sexto ano que vai fazer a prova do quarto bimestre, tá? Então, olha só, uma casa possui 5 portas distintas, A, B, C, D e E. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por uma outra porta diferente da que usou para entrar? Bom, temos aqui uma questão de princípio fundamental da contagem, tá? Ou seja, uma probabilidade também, né? Uma probabilidade, a gente pode pensar em probabilidade, pode. Fatorial, sim, mas como é sexto ano, a gente nem fala de fatorial, tá? Mas vamos lá, olha, pelo princípio fundamental da contagem, nós temos aqui 5 portas, A, depois eu tenho a porta B, tá? Opa, deixa eu apagar aqui. Porta A, porta B, C, D e a porta E. Para eu entrar, se eu estou do lado de fora, quantas possibilidades eu tenho de escolher uma porta? Olha, eu vou até fazer um desenho aqui, tá? Vamos fazer um desenho aqui para que vocês possam enxergar de forma melhor. Vamos supor que eu tenho uma porta aqui, a segunda porta aqui, a terceira porta aqui, a quarta porta aqui e a quinta porta aqui. Vamos supor, eu estou desenhando para que você possa enxergar.
eu esteja do lado de fora, você ou eu, enfim, esteja do lado de fora. Quantas são as possibilidades de escolha para entrar nessa sala? Olha, eu tenho aqui uma possibilidade para entrar, duas possibilidades, três possibilidades, quatro possibilidades, cinco possibilidades. Ou seja, para eu entrar em um determinado lugar, né? Eu entrar nessa casa, eu tenho 5 portas, eu tenho 5 opções de entrada, tá? 5 opções de entrada, tá? Então, vamos lá, ó. Entrar, eu tenho 5, tá? 5 portas para entrar. Agora, se eu entrei por uma porta, eu não posso sair por ela, porque ele quer aqui, ó, ele quer que seja de formas diferentes, ó. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar por uma porta e sair por uma porta diferente? Bom, vamos supor que eu tenha entrado nessa primeira porta. Quantas portas eu tenho ali para sair? Quantas são as minhas possibilidades de saída? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 possibilidades de sair de dentro dessa casa sem passar pela porta que eu entrei. Então, eu tenho aqui 4 opções de saída, tá? Entrada e saída, tá? Entrar, eu vou até escrever aqui, né, para ficar legalzinho, né? Entrada, eu tenho 5 opções de entrada, mas eu tenho apenas 4 opções de saída, tá? Então, 4 opções de saída. Então, o que eu faço agora? Eu vou fazer a multiplicação, tá? Só isso, professor, só isso. 5 vezes 4 vai dar 20, tá? 5 vezes 4 dá 20. Então, aqui, ó, o gabarito é 20, tá? 20 possibilidades diferentes de entrar e sair por uma porta diferente, tá? Professor, tem uma outra maneira que eu posso fazer para eu poder enxergar isso aí? Tem. Olha só, você pode fazer o seguinte, ó, vou apagar aqui, apesar dessa maneira aqui ser bem tranquila de você enxergar, e vou escrever, ó, porta A, porta B, porta C, porta D e porta E, tá? Então, olha só, do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou escrever, ó, pera aí, porta A, porta B, opa, pera aí, vou fazer aqui menorzinho, né? Porta A, porta A não, a minha porta B, porta C, porta D e porta E, tá? Então, se eu entro pela minha porta A, eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3 e eu tenho 4 possibilidades de sair, certo? Se eu entrar pela minha porta B, eu posso sair pela A, pela C, pela D ou pela E, tá? Então, ó, se eu entro pela porta B, eu posso sair pela porta A, eu posso sair pela porta C, eu posso sair pela porta D, eu posso sair pela porta E, tá? Se eu entro pela porta C, deixa eu só apagar aqui, porque senão não vou ter espaço. Se eu entro pela porta C, eu tenho a porta A, B, D ou a porta E para sair, tá? Então, olha só, eu tenho essas 4 portas aqui como opções para sair, tá bom? Beleza? Se eu entro pela porta D, eu posso sair pela porta A, B, C ou E. E se eu entro pela porta E, eu posso sair pela porta A, B, C ou D, tá? Então, olha só, veja só o que eu estou fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Para cada porta, nós vamos ter aqui 4 opções de saída, tá? Então, eu estou desenhando aqui. O nome disso daqui é árvore, né? É como se fosse a árvore das possibilidades, somente para você ver aqui o seguinte e não ficar com dúvida, tá? Eu precisava ter feito tudo isso? Não, porque eu já dei até a resposta. Só que olha só, você entrando pela porta A, você tem 4 possibilidades de sair. Pela porta B, você tem 4 possibilidades de sair. Se você entrar pela porta C, você tem 4 possibilidades de sair. E assim vai acontecer nas outras portas, tá? Se você somar 4 mais 4 é 8, mais 4 é 12, mais 4 é 16, mais 4 é 20. Então, eu resolvi aqui de 2 maneiras para que você possa entender
como é que se faz. De uma forma mais rápido de se resolver e de uma outra forma que dá um pouquinho mais de trabalho, mas que você vai encontrar a resposta correta, tá bom? Agora aqui, ó, observe o quadro abaixo, tá? Bom, eu estou observando que o quadro aqui é um quadro de comprimento, tá? De distância, tá? E aí ele está me pedindo, converta 9 quilômetros em centímetro. Professor, isso daí vai estar na nossa prova? Bom, na prova em que eu faço para os meus alunos presenciais, eu coloco esse quadro aqui para ajudar eles, tá? Mas se não tiver na sua prova, você precisa decorar esse quadro, tá? E você decorando esse quadro fica muito fácil, porque olha só, ele diz aqui, ó, 9 quilômetros, ele quer que você transforme 9 quilômetros em centímetros. Então, eu tenho aqui, ó, quilômetros, eu coloco o número 9 e eu vou acrescentando o número 0 até eu chegar nos centímetros. Cheguei nos centímetros, acabei. Eu tenho aqui a minha resposta, ó. A minha resposta vai ser 900 mil centímetros, ok? Então, gabarito aqui, ó, é esse, 900 mil centímetros. Pode botar o V de correto aí, de que está certo, tá bom? Então, 900 mil centímetros, ok? Agora, eu trago mais uma questão, só que agora é uma questão de área. Como assim de área, professor? Se eu tenho aqui, ó, o quadrado, eu tenho área, tá? Eu tenho área. Se eu tenho área, eu vou de uma casa para outra, ou aumentar 2 zeros, tá? Multiplicar por 100, ou dividir por 100. Como eu quero quilômetro, e eu disse que eu tenho 1 quilômetro, e eu quero ir até o decímetro quadrado, o que eu vou fazer? Ah, professor, você acabou de falar, é só colocar um zero em cada casa. Não, nesse caso aqui não, porque aqui, ó, eu tenho um expoente 2, eu estou levando ao quadrado, eu estou falando de área. E como vocês podem ver, de uma casa para outra, se multiplica por 100. Então, a cada casinha para a direita, eu vou colocar 2 zeros, tá bom? Dentro de cada uma delas, eu coloco 2 zeros até chegar aqui, ó, no decímetro quadrado. E com isso, eu tenho minha resposta. Professor, a resposta está correta? Tá, mas você precisa escrever ela dessa forma aqui, ó. Eu vou ter, ó, esse número aqui, ó, tá? Vamos escrever. Calma aí, deixa eu contar aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 números zero. Então, na verdade, eu vou ter aqui... eu vou ter aqui... Calma aí que eu pulei aqui. Eu vou ter 100 milhões de decímetros quadrados, tá? 100 milhões de decímetros quadrados é a resposta. É o nosso gabarito, tá? Então, 100 milhões de decímetros quadrados é o nosso gabarito. Como vocês podem ver, não tem dificuldade nisso aqui. Isso daqui é fácil, tá? Então, bora lá, vamos para mais uma questão. Lembrando que é uma questão aqui de revisão do 6º ano, para quem vai fazer a prova do 4º bimestre. Se você está estudando, você é do 6º ano, você tem que ficar comigo até o final da videoaula, tá? Lembra também de deixar aí a sua curtida, seguir o perfil se você ainda não segue. E, claro, você pode também, ó, ir lá no meu Instagram, ó, no @profjorgeabreu, e eu posto diariamente conteúdo de matemática e raciocínio lógico. Então, aproveita essa daí, essa chamada que eu tô te fazendo, e vai lá, aproveita esse convite e se inscreva no meu perfil lá do Instagram também, tá bom? Então, bora lá, vamos para nossa questão aqui, ó. O que ela diz aí, professor? Determine a área do retângulo a seguir. Bom, a área do retângulo, a gente vai ter que fazer o quê, ó? A área do retângulo é igual a lado vezes altura, tá? Lado vezes altura, tá? Então, eu tenho aqui, ó, lado vezes altura, onde eu tenho a minha altura sendo 15 e o meu lado sendo 20. Ou, se eu quiser, eu posso dizer que a minha altura é 20 e a minha largura, né, o meu lado é 15, tanto faz, tá? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui, ó, 20 vezes 15. Professor, 20 vezes 15 é só fazer 2 vezes 15 que dá 30. E aquele zero ali do 20, eu coloco aqui, ó. E aí eu tenho como resultado final 300. Tudo bem, 300. Mas você não pode esquecer de fazer 300 e colocar o centímetro quadrado. Porque se você não colocar
o centímetro quadrado, a sua resposta vai estar incorreta. Por quê, professor? Porque aqui eu tenho centímetro e aqui eu tenho centímetro. 20 vezes 15 dá 300 e centímetro vezes centímetro dá centímetro ao quadrado, tá bom? Questão número 6. Mariana está organizando suas canetas em estojos. Cada estojo deve conter um número de canetas que seja múltiplo de 7, para que todas fiquem com a mesma quantidade. Qual das opções abaixo representa o número de canetas que Mariana pode colocar em cada estojo? Então, questão muito tranquila. O que ele está pedindo aqui? Na verdade, ele está pedindo para você encontrar um número que esteja na tabuada do 7. E qual desses números aí está na tabuada do 7? É simples assim, tá? Bom, se eu não sei de cabeça, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a divisão, tá? Divisão, tá? Eu vou dividir por 7. Professor, mas eu não sei dividir por 7. Calma. 2 para 7 dá? Não. Quanto que é 26 dividido por 7? Bom, eu sei que 26 por 7 vai dar 3, porque 3 vezes 7 dá 21. 21, né? Então, eu vou diminuir. Para chegar a 26, faltam 5. Sobrou? Sobrou. Então, não dá para dividir por 7. Então, não pode ser o 26. Ok. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir o 28 por 7. Poxa, 28 para 7 dá, poxa, 28 por 7 dá 4. E não sobra ninguém. Ah, então meu gabarito é a letra B. É a letra B, tá bom? Então, isso daqui você não precisa ficar fazendo divisão. Você não precisa ficar contando ali, fazendo tracinho e ficar contando, tá? Basta você saber a tabuada. Você tem que estar fera na tabuada para que você possa conseguir resolver essa questão aqui. Simples assim, não tem muito o que fazer, tá? Vamos para a próxima questão? Maria possui 36 maçãs e deseja organizá-las em cestas, de modo que cada cesta contenha a mesma quantidade de maçãs e não sobre nenhuma. Qual das opções abaixo não, olha aqui, não representa uma quantidade que é divisor de 36, tá? Então, olha só, ele te dá uma grande dica aqui, tá? Na verdade, ele quer que você divida o número 36 por todos esses números aí que estão como opção. Só que ele quer como resposta o único número que não dá para dividir, tá? Se você estiver craque aí na divisão, na tabuada, você nem precisa ficar fazendo conta. Porque, olha, eu tenho 36, tá? Eu tenho 36. 36 dá para dividir por 6, por 3? Poxa, 36 dá para dividir por 3? É só eu pensar. Critérios de divisibilidade. Vamos supor que você esteja ruim na tabuada, tá? Então, vamos lá. Quais são os critérios de divisão para dividir por 3? Olha, a soma dos algarismos tem que dar um número que esteja na tabuada do 3. Olha, 3 mais 6 é 9. 9 está na tabuada do 3. Tá, então eu sei que dá para dividir aqui por 3, tá? Bom, aí eu olho ali pro número 5. Bom, e aí eu penso, 36 dá para dividir por 5? Não dá para dividir por 5. Por quê? Para ser um número que dê para dividir por 5, tem que terminar em 0 ou 5. Então, nesse caso, eu já encontrei a minha resposta aqui. Calma aí, eu vou botar resposta de vermelho. Meu gabarito é a letra B, porque o 5 é o único número que não divide 36 e dá um número exato, tá? O número 6, dá para dividir? Dá, por quê? Porque o 36 ele é um número par, dá para dividir por 2, e ele também é um número que divide por 3, então ele pode ser dividido por 6 também. Número 9, dá? Dá para dividir por 9? Dá, porque se eu somo, eu encontro o número 9, e o número 9 dá para dividir por 9, então eu sei que é um número que dá para ser dividido por 9. Então, gabarito, letra B, tá? Vamos para mais uma questão de número 8, lembrando, revisão para você que está no 6º ano do ensino fundamental e vai fazer a prova do 4º bimestre. Também não esquece de ir lá no meu Instagram e seguir o meu perfil. E se você ainda não segue
aqui o canal do YouTube do professor Jorge Abreu. Aproveite esse momento e siga o canal, tá? E vamos para nossa questão, ó. Qual das opções abaixo representa corretamente os fatores primos do número 44? Então, eu quero saber aqui quais são os fatores primos de 44. Bom, vamos lá, vamos resolver aqui, ó. Dá para resolver até sem fazer o que eu vou fazer, tá? Eu tenho 44 e eu vou fatorar, vou decompor esse número aqui em fatores primos. O primeiro é o número 2, então eu vou ficar com 22. Vou por 2 de novo, vai dar 11. E aí eu sei que o número 11 só dá por 11. Então, quais são os fatores primos aqui? Os fatores primos são todos esses números aqui. Ou seja, 2 e 11. Onde eu tenho 2 e 11? Aqui, ó, na letra C. O meu gabarito é a letra C. Professor, eu precisava fatorar? Bom, se você sabe quem é número primo e quem não é, você nem precisava. Por quê? Ó, aqui eu tenho 2. Na letra A, o 2 é primo, ok, mas o 4 não é primo. Na letra B, o 2 é primo, mas o 22 não é primo, é um número composto. Na letra D de dado, o 4 ele não é primo, ele é um número composto. E o 11 ele é primo. Então, o único que eu tenho dois números primos aí é a letra C. 2, que é o único número primo par e é o primeiro número primo que existe, e o número 11. E com isso a gente vai para o número 9. Olha só, escreva o número 72 como um produto de fatores primos, tá? E aí nós temos as nossas opções para eu encontrar a minha resposta correta. Aí sim eu vou precisar fatorar, tá bom? Então, vamos lá para eu não ter erro. Para não ter erro, eu vou fatorar. Começa por 2, que vai dar 36, por 2 vai dar 18, por 2 vai dar 9, por 3 vai dar 3, por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Tá? Então, qual é o fator primo aí? Qual é o produto? O produto é multiplicação de fatores primos. Olha, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. O meu gabarito, ó, onde eu tenho 3 números 2 se repetindo, e eu tenho 2 números 3 se repetindo, multiplicando. Gabarito, letra D de dado, tá bom? Então, nosso gabarito é esse aí, tá? Vamos para a nossa última questão, questão número 10, que é isso aqui, ó. Qual é o mínimo, ou seja, o menor múltiplo comum de 12, 16 e 22? Para a gente encontrar a nossa resposta, encontrar qual é o MMC aqui, eu tenho que fatorar todo mundo ao mesmo tempo, tá? 12, 16 e 22, tá bom? Vamos decompor esse número aqui em fatores primos, começando pelo 2. Aqui eu tenho 6, 8 e 11, tá? Por 2, novamente, eu tenho 3, 4 e 11. Dá por 2 ainda, 3, 2 e 11. Por 2, mais uma vez, 3, 1 e 11. E aí só dá por 3 agora, né? Só dá por 3 não, né? Vou para o 3, vai dar 1, 1 e 11. 11 só dá por 11, eu vou ficar com 1, 1 e 1. Agora eu quero encontrar qual é o mínimo múltiplo comum. Basta eu multiplicar todo mundo ali, ó. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16 eu vou multiplicar por 3. 16 por 3 dá 48. 48 eu vou multiplicar por 11, tá? Vou multiplicar por 11, 48. Professor, como é que eu faço? Eu já ouvi falar que existe um macete na multiplicação por 11. E existe. Qual é o macete, professor? Você vai pegar lá o 48 e vai escrever aqui, ó, 4 e 8. Abre um espaço no meio. O que que tu vai fazer? Você vai somar 4 mais 8. Quanto que é 4 mais 8? Professor, 4 mais 8 vai dar 12. Então, você vai botar o 2 aqui e vai subir o número 1, porque eu tenho 12. E aí, eu sei que 4 mais 1 é 5, e aí repete ali o 28. 528 é a minha resposta, é o meu gabarito, a letra C. E com isso a gente finalizou aqui a nossa revisão do sexto ano. Se você vai fazer a prova do sexto ano, do quarto bimestre, curte, compartilha e deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula. Até a nossa próxima aula. Eu fui!